noite. Boa noite. Paixão pela evangelização. Papa cita São Daniel Comboni e ressalta que a fonte da capacidade missionária é a caridade. O avanço da imigração. Tema do encontro do Mediterrâneo na França, que terá participação do Papa Francisco. Arquidiocese de Porto Alegre ganha bispo auxiliar. Padre Odair dos Santos, da Congregação da Missão Província do Sul, é o nomeado do Papa. Igreja celebra a memória de São Kim Dae-gun, primeiro sacerdote mártir da Coreia. Justiça dá 5 dias para o governo explicar interesse em comprar novo avião presidencial. Supremo Tribunal Federal marca data para julgamento que visa descriminalização do aborto. Em São Paulo, uma instituição apoia mães vítimas de gravidez precoce e violência a dizerem sim à vida. Melhores escolas. Como a educação pode ser fonte de ideias simples que geram impacto socioambiental. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. A paixão pela evangelização continua sendo o eixo das reflexões do Papa Francisco nas últimas catequeses. Hoje o Santo Padre citou o testemunho de São Daniel Comboni, que atuou na África e ressaltou que a fonte da capacidade missionária é a caridade. A escravidão cosifica l'uomo. A escravatura coisifica o homem. Com estas palavras, o Papa Francisco falou das consequências do período da escravidão, contexto em que Daniel Comboni, hoje santo da Igreja, atuou. O pontífice afirmou que o missionário entendeu, à luz de Cristo, que a escravatura social tem origem mais profunda, a do pecado, da qual Jesus libertou a humanidade. A escravidão, così come il colonialismo, não é um ricordo do passado. A escravidão, tal como o colonialismo, não é uma recordação do passado, destacou. Francisco explicou que a África, tão amada por Comboni, ainda hoje é dilacerada por muitos conflitos políticos e econômicos, que não deixam de ser tipos de escravidão. Para o Santo Padre, os cristãos são chamados a combater a escravatura. Renovou então o apelo feito em Kinshasa, no início deste ano. Basta de sufocar a África. Ela não é uma mina a ser explorada ou um solo a ser saqueado. Não é uma miniera da sfruttare ou um solo da saccheggiare. O Papa recordou que o missionário, depois de passar um período inicial no continente africano, teve que deixar aquela terra por motivos de saúde. Muitos missionários morriam. Contudo, se outros abandonavam a África, Comboni não o fez. O Papa afirmou que sua missão não foi fruto do esforço humano, mas de coragem e motivação por valores, como a liberdade, a justiça e a paz. O seu zelo nasceu da alegria do Evangelho, inspirado no amor a Cristo. A fonte da capacidade missionária per Comboni é dunque a carità. A fonte da capacidade missionária para Comboni é, portanto, a caridade, em particular o zelo em fazer próprios sofrimentos dos outros, em senti-los na própria pele e em saber aliviá-los como bons sirineus da humanidade. Concluindo seu discurso, o Papa descreveu este exemplo de zelo apostólico como enérgico e profético, opondo-se à indiferença e à exclusão, e convidou todos a pensar nos crucificados da história de hoje. Não dimenticate dei poveri. Não vos esqueçais dos pobres, pois são eles que vos abrirão a porta do céu. Grazie. Nesta quarta-feira, o Papa Francisco recebeu o prêmio Zilda Arnes. A homenagem foi concedida pela Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados pelo trabalho de relevância mundial em defesa dos idosos. Os membros do Parlamento Brasileiro foram recebidos na antessala da Sala Paulo VI e puderam apresentar ao Papa os trabalhos que realizam e discutir assuntos relacionados à necessidade de mais respeito pelas pessoas mais simples, o combate às desigualdades e o cuidado com os idosos. O presidente da comissão, deputado Aliel Machado Barque, afirmou que o pontífice mostrou-se entusiasmado com a visita e refletiu com eles sobre a vida e os desafios do mundo em que vivemos.
E a gente continua falando do Papa Francisco porque ele vai participar do Encontro do Mediterrâneo, que acontecerá em Marsella nesta sexta e sábado. O fenômeno migratório estará no centro das conversações. Reinaldo, o drama dos imigrantes tem sido uma das prioridades do Santo Padre desde o início do seu pontificado. O destino escolhido por Francisco para sua primeira viagem como Papa deixou claro o olhar preferencial pelos que mais sofrem. O Santo Padre esteve na ilha de Lampedusa há 10 anos, diante da crise migratória vivida no local. Anos depois, o drama continua. Milhares de pessoas morrem tentando atravessar o mar para chegar à Europa. Somente na semana passada, em 2 dias, cerca de 7.000 pessoas desembarcaram na ilha do Mediterrâneo, algo que nunca aconteceu num período tão curto. Na missa celebrada pelas vítimas do naufrágio em 2013, Francisco chamou atenção para a globalização da indiferença. Esses nossos irmãos procuravam sair de situações difíceis para encontrar um pouco de serenidade e paz. Buscavam um lugar melhor para si e suas famílias, mas encontraram a morte. Desde Lampedusa, o Papa tem feito insistentes apelos em favor dos migrantes, seja em suas viagens pelo Mediterrâneo ou em diversas ocasiões, como na mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado no próximo domingo. Com o tema Livres de Escolher se migrar ou ficar, o pontífice destaca que muitas vezes essa escolha não é livre. Donde quiera que decidamos construir nuestro futuro en el país donde nacimos o en cualquier otro lugar, lo importante es que siempre haya allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos, sin distinción y sin dejar a nadie afuera. Ao concluir a mensagem, Francisco explica que é preciso reconhecer no migrante não só um irmão em dificuldade, mas o próprio Cristo que bate à nossa porta. O Sistema Canção Nova de Comunicação vai transmitir os principais eventos da viagem do Papa a Marsella, incluindo o encerramento do Encontro do Mediterrâneo. Francisco fará um discurso neste sábado às 8 da manhã. Aqui no Brasil, o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ação de descriminalização do aborto foi agendado pela ministra Rosa Weber. Vamos então a Brasília chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações para a gente. Ronaldo, boa noite para você. Esse julgamento foi marcado para ter início agora, sexta-feira. Boa noite, Reinaldo, boa noite a toda a nossa audiência. As igrejas, entidades pró-vida, políticos e outros setores da sociedade estão reagindo à decisão da Suprema Corte Brasileira. A ministra Rosa Weber é relatora da ação e pautou o assunto antes de sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal. A análise da ação que pode descriminalizar o aborto deve começar em plenário virtual na próxima sexta-feira. A expectativa é que a votação ocorra até o dia 29 deste mês. Na modalidade virtual, não há discussão da pauta entre os ministros. Eles apenas depositam o seu voto no sistema. O tema é muito caro para os cristãos, já que o direito à vida merece ser respeitado. Uma pena o aborto ser discutido em pauta virtual para ser aprovado, poderíamos dizer com assodamento. Não, direito à vida é um direito inegociável. E se tivesse que ser discutido para ser melhor protegido, o local da discussão é o parlamento, não é o Supremo Tribunal. Parlamentares criticaram o posicionamento do Supremo, apontando ativismo judicial, isto é, uma ação que vai além dos limites permitidos pela Constituição. A competência de legislar, de elaborar leis, é justamente nossa, do parlamento. Nós representamos o povo, nós fomos eleitos democraticamente para bem representar a população. Os ministros não foram eleitos pelo povo, então eles não podem legislar no nosso lugar e muito menos contra a vontade da maioria da população brasileira.
A ação protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo PSOL em 2017 reivindica o direito das mulheres de abortar até a 12ª semana de gravidez. Nós nunca tivemos no Brasil um risco tão iminente da legalização do aborto. Um momento crítico que estamos vivendo e uma chaga que está para ser aberta na história do nosso país. Essa maldição nós não queremos para o Brasil. Algumas instituições pró-vida garantiram o direito de se manifestarem ao tribunal antes do julgamento. O mecanismo, denominado de amicus curiae ou amigos da corte, é previsto no Código de Processo Civil. Vários movimentos pró-vida, entre os quais o nosso, a Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, foi admitido como amigos da corte, fazendo com que nós possamos, nesse julgamento, fazer a nossa sustentação oral em defesa da vida. No encontro de hoje com o Papa Francisco em Roma, um grupo de parlamentares comentou sobre a situação atual do Brasil em relação à defesa da vida. O pontífice presenteou os visitantes com o livro que escreveu, reforçando que o cristão não pode ter medo. Igreja e entidades pró-vida se empenham para que a descriminalização do aborto não seja aprovada. É um aspecto, uma dimensão da vida social que merece o envolvimento de toda a sociedade. É uma questão que tem implicâncias éticas profundas e também morais. E que por isso, sim, nós, eu repito, estamos atentos ao encaminhamento que vem sendo dado. E falando sobre a vida, nós vamos agora a São Paulo com Sidney Fernandes, porque lá a nossa equipe encontrou uma instituição que ajuda mães a desistirem da prática do aborto. Conta pra gente, Sidney, boa noite. É isso, viu, Ronaldo? Boa noite a você e a todas as famílias que agora nos acompanham. Diante do cenário que se apresenta, é nossa obrigação mostrar ao país ações que defendam a vida desde a concepção até seu fim natural. O Centro de Reestruturação da Vida apoia mães que tiveram uma gravidez inesperada ou passaram por violência a seguirem adiante, dizendo sim à vida. Ao longo dos anos, mais de 6.000 mulheres foram atendidas. Aos 18 anos, cursando faculdade com o futuro pela frente, Jéssica descobriu que estava grávida. Angustiada e sem saber o que fazer, pensou no aborto como o caminho mais rápido. Por ser cristã, eu sei as consequências que existem, né, de um aborto. Mas, ao mesmo tempo, pensava, não, mas a minha vida vai acabar. Estava indo para o trabalho e vi um cartaz no metrô, escrito, grávida, o que fazer? O cartaz era do Centro de Reestruturação para a Vida, o CERV, casa que há 23 anos desenvolve um trabalho em favor da vida. Onde trabalhamos com atendimento psicológico, atendimento social, musicoterapia, doula, psicopedagogia, nutrição. Foi no CERV que eu encontrei um apoio e soube que existe saída. A minha primeira ultrassom, que o bebê já estava de 12 semanas e meia, e eu vi o coraçãozinho dele batendo dentro de mim, por mais dolorido que fosse a situação de levar uma gravidez sozinha, eu não estava mais sozinha. Primeiro porque eu sentia Deus batendo dentro de mim 2 vezes. E depois porque eu sabia, né, que eu tinha o CERV que me apoiou. Com mais de 2 décadas acolhendo mulheres e suas famílias, o CERV já viu nascer mais de 9.000 bebês. É um privilégio trabalhar defendendo a vida. Não é fácil, ainda mais com todas essas leis aí, beirando a morte, mas é um trabalho que se fala, puxa, cada vida. Às vezes, nós atendemos mulheres que não querem abortar, mas que estão em crise por causa da gravidez. Elas precisam desse acompanhamento, elas precisam ouvir, você não está sozinha. Quando você comete o aborto, você escolhe a morte, e a morte é um fim. E quando eu escolhi a vida, eu escolhi novos caminhos. E isso que o CERV me ajudou a entender. Que eu não estava perdendo, eu estava ganhando. Eu não saberia quem era o Caleb. E o mundo perderia um grande músico, um grande violinista. Hoje eu tenho uma nova família, me casei de novo, e o Caleb aí é formado. Então, assim, tudo muda.
quando você vai pela vida. Nós temos que nos unir, nós precisamos falar e dizer que nós somos a favor da vida. Daqui a pouco eu volto com reportagem sobre a memória de São Kim Dae-gun, primeiro sacerdote mártir da Coreia. Reinaldo. Obrigado, Sidney. Então, até já. Olha, a seguir, Justiça estabelece prazo para receber informações sobre compra de novo avião presidencial. E os detalhes da onda de calor que atinge boa parte dos estados brasileiros. A Justiça Federal deu prazo de 5 dias ao governo Lula para explicar a intenção de comprar um novo avião presidencial. Vamos voltar a Brasília agora com Ronaldo da Silva, que conta pra gente como é isso. Ronaldo. Pois é, a nova aquisição pretendida por Lula pode custar entre 70 e 80 milhões de dólares, cerca de 400 milhões de reais. Lula argumenta que a atual aeronave não é adequada para voos de longa duração, citando a necessidade de 2 paradas durante uma recente viagem ao encontro do G20. O Ministério da Defesa entregou um estudo da Força Aérea Brasileira para atender o pedido do presidente. O juiz Marlon Souza, aqui da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, aceitou uma solicitação de deputados da oposição que argumentam que a compra é incompatível com o cenário de déficit nas contas públicas brasileiras. E uma onda de calor atinge boa parte dos estados brasileiros nesta semana. Aqui na capital federal, o tempo quente e seco já faz parte da rotina da população. Mas esses dias estão sendo mais severos para a saúde, com registros de 5 graus acima da média para este período, o que eleva também o risco de queimadas. Em Brasília, quem precisa se deslocar na rua no período da tarde está sofrendo com o calor dos últimos dias. Pela desidratação, né, o cansaço que a gente fica, não pode sair na rua, já está morrendo de calor. Muito seco, né, o tempo. É o sol de rachar aqui no parque. E o jeito é se proteger e amenizar o desconforto como pode. Sempre tá bebendo água, com certeza, e também vestir roupas mais leves. Protetor solar e a sombria. O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia explica as altas temperaturas no interior do Brasil antes da chegada da primavera e forma uma espécie de bolha que deve persistir pelos próximos dias. Nos últimos dias, certas áreas do país estão com temperatura 5 graus acima da média climatológica do mês. Com isso, a gente, seguindo esse protocolo, a gente coloca ondas de calor para aquela região. No Distrito Federal, o número de ocorrências subiu mais de 80%. O levantamento do Corpo de Bombeiros analisa episódios no último mês e o aumento de incidências de queimadas e as condições do ar. De acordo com o INMET, temperatura elevada e baixa umidade devem persistir esta semana. A época do ano já é de temperatura bastante elevada, o clima bastante seco e nós temos a vegetação bastante desidratada ou seca, tudo propício para o incêndio. Por isso é preciso ter atenção à saúde neste período. A gente indica assim para crianças e idosos, feche a casa para impedir a entrada da fumaça, pegue um pano umedecido, se proteja, use o pano umedecido para estar facilitando a respiração. E se não resolver, que procure a casa de um parente longe da queimada, até que o Corpo Bombeiro consiga apagar o incêndio e acabar com esses produtos da combustão oriundas do incêndio em vegetação. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais notícias. Adriana, volto com você. Obrigado, Ronaldo, e até amanhã. Vamos então saber com Mauricéia Silva como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Boa noite, bem-vinda, Mauricéia. Obrigada, Reinaldo. Boa noite a você, boa noite, Adriana, e a todos que nos acompanham. Sim, o tempo vai permanecer quente em todo o país. No centro-oeste, o tempo irá continuar quente e seco e não tem previsão de chuva para Goiás e Mato Grosso do Sul. Calorão que continua no sudeste. O tempo seguirá firme em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com chuvas isoladas apenas no Espírito Santo.
uma nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, mantendo a previsão para temporais em todo o estado. Em Santa Catarina e no Paraná, já aí o cenário é diferente. A quinta-feira será de sol e calor, sem previsão de chuva. E mesmo com calor, pode ter sim chuva em todo o litoral nordestino. E no interior, o tempo segue firme e seco, com baixa umidade relativa do ar. Entre Roraima, Amapá, Acre e Rondônia, o dia será de sol na maior parte da região. Vamos agora às temperaturas em todo o Brasil. Os termômetros variam entre 18 graus em Porto Alegre e máxima de 40 graus em Cuiabá. Eu volto com você, Adriana Reinaldo. Obrigada, Mauricéia. Em instantes, nomeação de bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre. E a missão da comunidade Canção Nova no continente africano. Operação da Polícia Federal combate contrabando de ouro e exploração de minas ilegais na terra indígena Yanomami. E o STF retomou o julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas. Mais informações agora com a Aline Campelo, direto de Brasília. Boa noite, Aline. Uma ótima noite, Adriana, para você e para todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Uma operação da Polícia Federal investiga suspeitos de liderarem um esquema de contrabando e venda de ouro extraído de garimpos ilegais, com movimentos financeiros de quase 6 bilhões de reais. Foram cumpridos 2 mandados de busca preventiva e 40 de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas, no Goiás e aqui no Distrito Federal. Já a Comissão de Constituição e Justiça no Senado adiou votação do marco temporal por uma semana. E no Supremo Tribunal Federal, a votação foi retomada esta tarde. Nas sessões anteriores, 6 ministros votaram, sendo que 4 contrários ao marco temporal, por entenderem que a terra indígena deve ser definida por tradicionalidade, e outros 2 ministros de que a falta do marco temporal causa insegurança jurídica. Hoje, Dias Toffoli votou contra o marco temporal. Disse que o Brasil deve mais de 2/3 de seu território aos indígenas e concordou com o voto do relator, Edson Fachin, acompanhando aí as alterações propostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Volto com você, Adriana. Obrigada, Aline. O Papa Francisco nomeou hoje o padre Odair Miguel Gonçalves dos Santos, de 58 anos, como bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre. Religioso da Congregação da Missão Província do Sul, exerce a função de provincial de Curitiba, além de administrador da paróquia São Vicente de Paulo, na capital do Paraná. O recém-nomeado bispo foi ordenado padre na cidade paranaense de Irati, em 16 de dezembro de 2000. A missão da comunidade Canção Nova é evangelizar, levar Jesus e a vida nova que Ele nos trouxe. Ser uma igreja em saída que leva a esperança nas árduas realidades que existem no continente africano. O carisma Canção Nova está em outros continentes. Desde 2019, a comunidade assumiu os trabalhos pastorais do Santuário Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Zobwe, em Moçambique, na África. Temos aqui grupo de jovens, né? Temos também momentos formativos com essas comunidades, com os líderes também. Quase 20% dos católicos do mundo vivem no continente africano, aproximadamente 236 milhões de pessoas. Na Casa da Canção Nova, a missionaridade vai além do evangelho, oferecem cursos e geração de renda. Para poder formar profissionalmente os jovens aqui. E hoje já tem esses jovens que estão trabalhando até na eletricidade de Moçambique, fazendo estágio, e outros trabalhando informalmente também aqui em Zobwe, fazendo serviços em casa, inclusive na nossa casa. Um outro curso que a gente começou esse ano também foi de construção civil, pedreiro. Vocês podem ver aqui atrás, os jovens estão aqui na aula prática aqui.
O sacerdote relata os desafios da missão. As limitações de recursos são superadas pelo acolhimento e calor humano da população. É uma paróquia que contém cerca de 40 capelas, portanto são 40 comunidades. Há comunidades que ficam a cerca de 2 horas de distância da paróquia e de difícil acesso. Muitas vezes temos que atravessar rio, estou a pé, às vezes de moto. Algumas ações estão em desenvolvimento, como a construção da casa feminina e a creche para as crianças africanas. Uma expansão do trabalho de evangelização. Tudo isso só é possível com aqueles que ajudam a Canção Nova. Você que contribui para essa obra. Sem a sua ajuda, nada disso seria possível, né? Como São Paulo VI fala, né? Quem ajuda uma obra evangelizadora tem méritos de evangelizador. Você viu na reportagem, hein? A missão da Canção Nova é ser igreja que leva esperança nas realidades mais duras da terra. A formação de missionários para evangelizar com coragem e fé o Brasil e o mundo passa por suas mãos e chega a diversos países. Graças a você, sócio na evangelização, esta obra leva a milhões de pessoas a alegria do Evangelho. Estamos com 58% da nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. Multiplique o bem. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento. Vamos falar um pouquinho então sobre cultura, porque capitais brasileiras estão na agenda de uma exposição sobre a vida do cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento, rei do Baião. Sergipe recebe o evento que comemora os 110 anos de vida e da memória deste artista, cuja obra rompeu as fronteiras. Minha vida é andar por esse país. A exposição reúne cerca de 200 peças, fotos originais do acervo pessoal do artista, sanfona, discos de vinil, réplicas de roupas, conhecidas como gibão, e vários outros objetos da coleção do autor e curador, que chegou a ser vizinho de Luiz Gonzaga. Quando eu tinha 9 anos, eu cheguei a tirar um retrato com ele. Tem uma foto, tem um privilégio de ter um retrato com o seu Luiz Gonzaga. E pouco tempo depois, ali em agosto de 89, quando a Asa Branca voou, eu tive um momento muito forte na minha vida, que criança eu filmei o enterro, filmei o sepultamento do seu Luiz Gonzaga. Meu pai foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros ao lado do Gonzaguinha. O cantor Luiz Gonzaga popularizou a música nordestina, dando mais visibilidade ao Brasil no exterior, tanto que foi destaque em revistas e jornais pelo mundo. Da década de 70, a capa da revista Rolling Stone dos Estados Unidos e a carta respondida a próprio punho para uma revista de Luxemburgo destacam o reconhecimento no cenário internacional. Quando a gente fala de Luiz Gonzaga, a gente está falando da nossa cultura. Foi o seu Luiz Gonzaga, definitivamente, que colocou o Nordeste no mapa do Brasil. Antes do seu Luiz Gonzaga, o Brasil não sabia o que era um forró, um baião, a culinária, né? um baião de dois, as nossas vestimentas. Aqui as histórias também são narradas por áudios, alguns com a voz de Luiz Gonzaga para a alegria do visitante. Mas aqui é uma boa oportunidade também a gente ver a cultura, né, de Luiz Gonzaga, o que é a influência dele na nossa cultura como um geral, né? Eu gosto muito de ouvi-los. As quadrilhas, as marchinhas, os cantos. O cantor e compositor sergipano Erivaldo de Carira tem orgulho da referência musical. Isso aqui é uma cultura viva, que o Gonzagão não morreu, o Gonzagão continua na mente da gente. A seguir, a instituição brasileira é finalista do prêmio Melhor Escola do Mundo. E a memória de São Kindegan, mártir coreano, que a igreja recorda hoje. A igreja recorda hoje a memória de São Kindegan, primeiro sacerdote coreano. Sidney Fernandes tem as informações e volta com a gente, Sidney. Exatamente, Reinaldo. O primeiro sacerdote coreano foi martirizado em 1846 e canonizado em 1984, junto com outros 102 mártires.
Aqui em São Paulo, uma igreja dedicada a este santo ajuda a contar a história de fé do povo coreano. A escolha da Coreia do Sul para sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude e uma estátua de Santo André Kim Dae-gun na Basílica de São Pedro foram conquistas dos católicos coreanos em 2023. Acredito que um dos motivos da Coreia ser escolhida para a próxima sede da Jornada Mundial da Juventude em 2027 seria compartilhar a mensagem do jovem Santo André Kim Dae-gun. Foi o primeiro sacerdote e mártir coreano. Dedicou sua vida em levar o cristianismo para sua pátria. Em 1984, Papa João Paulo II canonizou o santo, junto com outros 102 companheiros mártires. Aqui na paróquia dedicada a Santo André Kim Dae-gun, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, as missas são celebradas em português e em coreano. Diante da expectativa pela Jornada Mundial da Juventude, as comemorações foram ainda mais significativas. Temos a felicidade de anunciar que foi produzido um filme dedicado à vida de Santo André Kim Dae-gun e tivemos autorização para veicular esse filme na nossa paróquia. A igreja coreana é rica em detalhes. Há destaque para a carta que Kim Dae-gun escreveu na prisão e uma Bíblia traduzida para o coreano. Urnas com origamis mostram mais de 20 mil indulgências plenárias alcançadas durante o ano jubilar. A comunidade também conta com 4 irmãs coreanas, que ajudam na evangelização e na creche local. Atendemos a comunidade católica coreana no Brasil com o objetivo de ajudar na vida espiritual da comunidade durante o período de adaptação da imigração. Nossa participação de hoje no Canção Nova Notícias fica por aqui. Amanhã tem mais. Boa noite a todos e é com vocês em Cachoeira Paulista. Obrigado, Sidney. Boa noite para você. Bom descanso. O Papa Francisco afirmou em 2020 que é através da educação que o ser humano alcança o seu potencial máximo e se torna um ser consciente, livre e responsável. Em Belo Horizonte, uma escola municipal tem sido um bom exemplo de como a educação pode ser fonte de ideias simples com impacto socioambiental. Um projeto desenvolvido na instituição está entre os finalistas do prêmio Melhor Escola do Mundo. Nossa equipe foi conhecer. Nas últimas semanas, o assunto mais discutido na Escola Municipal Professor Edson Pisani, no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, é um só. A instituição é uma das 3 finalistas do prêmio Melhores Escolas do Mundo, disputado em mais de 100 países na categoria Colaboração Comunitária. O que chamou a atenção da comunidade internacional foram as ações do projeto Mais Favela, Menos Lixo, desenvolvido em parceria com a Escola de Arquitetura da UFMG. Plantar canteiro onde tinha lixo na porta da escola, plantamos um canteiro, fazer pontos limpos onde o pessoal colocava lixo. Agora, no momento, que é um teste, que é colocar ganchos nas casas para que o lixo não seja colocado no chão e espalhado pelos bichos, né? A gente já instalou 75 ganchos que a gente pretende espalhar pela favela esses ganchos. Uma solução simples para um problema antigo, o lixo nas ruas. Seu João permitiu que o gancho fosse instalado na porta de casa e não se arrepende da decisão. Evita de ter certo lixo, quem coloca no chão aí, os cachorros vêm, né, e rasga. E assim é melhor. Sementes plantadas na escola que dão frutos nas ruas do aglomerado e na casa dos alunos. Percebi várias pessoas que não jogam ainda o lixo no lixo. E aí, quando você vê isso, você fala alguma coisa? Sim, eu falo. Eu falo, isso não pode. Quando ainda o caminhão não passou, por causa que se tacar antes, depois que o caminhão já passou, que passa quase todo dia, aí os cachorros podem abrir o lixo e comer as coisas que tá lá dentro. Eu aprendi que não pode jogar lixo na rua, que isso é muito feio, que a rua fica muito cheia de lixo e fica fedendo. E as pessoas não gostam. Outros bons exemplos da África do Sul e dos Estados Unidos também concorrem ao prêmio.
O vencedor será escolhido por votação popular, que vai até o dia 26 desse mês. A premiação é de $50 mil. Todo o valor será revertido para o projeto. A torcida, claro, é que o prêmio venha para o Brasil. Está entre as três já é um reconhecimento enorme do nosso trabalho, né? Os meninos estão mobilizados, a comunidade mobilizada. Eu acho que nunca mais essa questão do lixo morre assim, sabe? O resultado da premiação será conhecido no dia 4 de novembro. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. No Instagram, @CN Notícias, você acompanha tudo o que acontece na igreja, no Brasil e no mundo. A partir das 8 horas tem a missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você e sua família. Boa noite, paz para você.